Quando morremos, renascemos nesta terra ou passamos para algum outro mundo? Krishnamurti. Esta questão interessa a todos nós, jovens e velhos, não é? Assim vou examiná-la um pouco mais profundamente e espero que tenham a bondade de acompanhar não apenas as palavras, mas a experiência real disso que irei discutir com vocês. Todos sabemos que a morte existe, especialmente as pessoas mais idosas e também os jovens que observam isso. Os jovens dizem: esperemos até que venha ela e lidaremos com ela. E como os velhos já estão próximos da morte, recorrem a vários meios de consolação. Por favor, sigam e apliquem isto em vocês mesmos. Não transfiram para outra pessoa, porque sabem que irão morrer, possuem teorias sobre isso, não é? Vocês creem em Deus, acreditam em ressurreição ou em karma e reencarnação. Dizem que renascerão aqui ou noutro mundo. Ou racionalizam a morte dizendo que ela é inevitável, acontece a todo mundo, que a árvore definha, nutre o solo e uma nova árvore nasce. Ou ainda estão muito ocupados com suas preocupações diárias, ansiedades, ciúmes, invejas, com sua competição e sua riqueza para pensar na morte. Porém, ela está na sua mente. Consciente ou inconscientemente, ela está lá. Antes de tudo, vocês podem libertar-se das crenças, das racionalizações ou da indiferença que têm cultivado em relação à morte? Podem libertar-se de tudo isso agora? Porque o que é importante é entrar na morada da morte enquanto se está vivo, enquanto se está plenamente consciente, ativo, em boa saúde e não esperar pela vinda da morte, que pode arrebatá-lo instantaneamente devido a um acidente ou por meio de uma doença que lentamente o torna inconsciente. Quando a morte chega, esse deve ser um momento extraordinário que é tão vital quanto o viver. Agora posso eu, vocês, adentrar na morada da morte durante o viver? Esse é o problema. Não é se existe reencarnação ou se existe outro mundo onde vocês tornarão a nascer. Isso é tudo muito imaturo, muito infantil. O homem que vive nunca pergunta o que é viver. E não possui uma teoria sobre o viver. Somente os semivivos é que falam sobre o propósito da vida. Podemos então, vocês e eu, enquanto estamos vivos, conscientes, ativos, de posse de todas as nossas capacidades, sejam elas quais forem, saber o que é a morte? E é a morte, então, diferente do viver? Para a maioria de nós, viver é uma continuação daquilo que pensamos ser permanente. Nosso nome, nossa família, nossa propriedade, as coisas nas quais investimos económica e espiritualmente nosso interesse, as virtudes que nós cultivamos, as coisas que temos adquirido emocionalmente, queremos que tudo isso continue. E o momento que chamamos de morte é o momento do desconhecido. Por conseguinte, nos sentimos atemorizados. Então tentamos encontrar um consolo, algum tipo de conforto. Queremos saber se há vida após a morte e muitas outras coisas. Todos estes problemas são irrelevantes, são problemas para os indolentes, para aqueles que não querem descobrir o que é a morte enquanto vivos. Assim podemos, vocês e eu, investigar isso? O que é a morte? Certamente é a cessação completa de tudo que vocês conheceram. Se não é a cessação de tudo o que conheceram, então não é a morte. Se já sabem o que é a morte,
Então não há nada com o que se amedrontar. Mas vocês conhecem a morte? Isto é possível, enquanto se está vivo, pôr fim a esta interminável luta para achar no impermanente alguma coisa que continue a existir? Pode-se conhecer o incognoscível, esse estado ao qual chamamos morte, enquanto se está vivo? Podem colocar de lado todas as descrições do que acontece após a morte, que leram em livros ou que foram ditadas pelo seu desejo inconsciente de conforto e provarem ou experimentarem esse estado, que deve ser extraordinário imediatamente? Se esse estado pode ser experimentado agora, então o viver e o morrer são iguais. Assim, posso eu, que tenho muita instrução, conhecimento, que tive inumeráveis experiências, lutas, amores, ódios, pode esse eu terminar? O eu é a memória registrada de tudo isso. E pode esse eu findar? Não sendo ele causado por um acidente, por uma doença, podemos, eu e vocês, enquanto estamos aqui sentados, conhecer esse fim? Se puderem, então notarão que não perguntam mais questões absurdas sobre a morte e a continuidade. Se existe outro mundo depois deste, então saberão a resposta por si mesmos, por aquilo que é incognoscível haverá-se manifestado. Então colocarão de lado toda essa conversa sem sentido sobre reencarnação e os numerosos medos, o medo de viver e o medo de morrer, o medo de envelhecer e de infligir a outros o incômodo de cuidarem de vocês, o medo da solidão e da dependência. Tudo isso terá findado. Estas não são palavras vazias. É somente quando a mente deixa de pensar em termos de sua própria continuidade que o incognoscível se manifesta.